temos mais uma ministração do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus. Oremos. Obrigado, Senhor. Já declaro antes, ministrando na vida das ovelhas que estarão recebendo o apostolado esta noite, Senhor. Que lhes seja dado espírito de sabedoria e de revelação. Que lhes seja dado, Senhor, o perfeito entendimento que só Tu podes dar. Já declaro que a Tua palavra não voltará para Ti vazia, mas Te será revelado para a Tua glória, segundo a Tua vontade, Senhor. E já declaro também que o meu trabalho ele não será em vão no Senhor. Assim eu creio e assim eu falo. Crie, por isso eu falei. E assim eu oro em nome de Jesus e esse, o ressuscitado. Glória a Deus. Abba Pai. Então, amados, glória a Deus pela vida dos eleitos que estão aí também via Facebook, nesta live, né? Glória a Deus pela sua vida, que os amados possam estar aí compartilhando mais um apostolado esta noite. Glória a Deus pela sua vida. Hoje nós temos um tema, e o tema hoje é apostolado versus discipulado. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E hoje nós veremos as duas coisas, apostolado e veremos discipulado, para que nós possamos entender que são duas coisas diferentes. Glória a Deus. Então, amados, nós temos que primeiro entendermos que há duas alianças, né? Que há a nova aliança, que é a graça de Deus, e que houve uma aliança, né, no passado, a qual essa aliança foi para outros povos, né, que foram para os judeus, e nós estamos na nova aliança, que é a graça de Deus. Então, amados, nós veremos aqui o que é apostolado e veremos o que é discipulado. Então, apostolado, amados, ele já vai se encontrar no Novo Testamento, ou seja, na nova aliança, a graça que foi dada por revelação ao apóstolo Paulo, ou seja, o apóstolo Paulo ele foi designado aos gentios. E o discipulado, amados, ele fez parte da antiga aliança, ele não faz parte da graça, né? Ele fez parte da lei, da antiga aliança, e foram 12 discípulos a qual Jesus escolheu como seus discípulos, e Jesus ainda de Nazaré, né, segundo a carne, sobre a lei, e a qual designou aos gentios. Então essa é uma das diferenças, né, de estar em uma nova aliança, povos diferentes e eleição diferente, porque na antiga aliança foram eleitos 12 discípulos, né? E na nova aliança somente o apóstolo Paulo lhes foi revelado a graça de Deus. Então nós veremos essas diferenças entre apostolado e discipulado. Glória a Deus. Vamos ver primeiro sobre discipulado. Bíblia, papel e caneta, para que os amados possam estar estudando a palavra de Deus, anotando os versículos e acompanhando. Mateus, o capítulo é o 10, o versículo é o 1 e o 6. Mateus 10, versículo 1 e 6. Glória a Deus. Mateus 10. Aqui é no título da minha, que é a versão Thompson, né? Fala sobre os 12 e sua missão, ou seja, a eleição
dos 12. Aqui vamos falar do discipulado, a diferença do discipulado para o apostolado em uma aliança diferente. Chamados seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todo tipo de doença e enfermidades. Ora, este os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seus irmãos, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então aqui nós vimos uma eleição de 12 discípulos. E quem escolheu foi Jesus de Nazaré, ainda sob a lei, debaixo de uma antiga aliança que era a lei. Nós temos que entender, amados, que aqui ainda não é Jesus Cristo ressuscitado, porque quando Jesus ressuscitou, a graça já havia sido consumada. Então, depois da graça consumada, amados, já não tem mais nenhuma prática das obras da lei. E também já não existe mais discípulos ou discipulados, porque discípulos foram 12 e o nosso nome não está aqui. Jesus só escolheu 12, né? Hoje nós vimos no sistema religioso que há uma eleição de discipulados ainda, né? Você ganha aquela pessoa e ela vai fazer parte, e agora ela é sua discípula e você vai ganhar outros discípulos também. Mas Jesus não mandou, né? O Jesus ressuscitado não falou para Paulo, amado, que nós devemos fazer discípulos, porque discípulos foram uma eleição na lei, a qual Jesus elegeu 12. Ele não elegeu agora nós, os gentios, e muitos se incluem, né? Há uma falsa interpretação de quererem colocar pessoas como discípulo, né? A igreja celular, ela tem muito esse costume, né, de colocar pessoas como discípulos, e na verdade os discípulos foram 12 e foram de Jesus. Nós não temos discípulos e não formamos discípulos, porque foi Jesus que elegeu, e ele só elegeu 12. O nosso nome não está aqui, amados. Glória a Deus. O 5. Jesus enviou estes quem? Os 12. Lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade samaritanas. Então a ordem de Jesus, ainda aqui segundo a carne, Jesus de Nazaré: não ireis aos gentios. Por que, amados? Porque gentios era o futuro, né? Gentios ainda não estava Jesus ainda não havia morrido, ainda não havia ressuscitado. São povos diferentes. Então, amados, se Jesus disse para os discípulos não irem até os gentios, ou seja, gentios somos nós, outros povos, né? Um outro povo também de Deus. Glória a Deus. Então, não há discipulado, amados, para nós, porque a ordem de Jesus de Nazaré foi para os judeus. Aqui no 6, ele fala: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus mandou os discípulos irem às ovelhas perdidas da casa de Israel. E quem são essas ovelhas perdidas da casa de Israel? São os judeus. E eles estavam perdidos porque Jesus ainda não havia morrido e nem ressuscitado, amados. Mas ele mandou ir para os judeus, ele não mandou ir para gentios. E hoje nós somos gentios, glória a Deus. E ainda, amados, que hoje existam os judeus na carne, na graça, agora há somente um povo. Os povos, eles se uniram
através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus. E quando Jesus diz aqui, ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, elas estavam perdidas, amados. Nós na graça não estamos perdidos, porque nós já estamos reconciliados com Deus, já estamos salvos pela graça, já somos abençoados em Cristo, amado. Eles estavam perdidos porque a graça ainda não havia sido consumada. Glória a Deus. Então o id foi para o id dos discípulos, a ordem foi para os judeus, não para os gentios. E Jesus elegeu 12. E ele elegeu debaixo da lei, em uma aliança antiga, e não é a qual nós estamos, amado, que é a graça de Deus. Glória a Deus. Vamos conferir aqui Gálatas, o capítulo é o 4, o versículo é o 4 e o 5. Porque nós precisamos entender, amados, que discipulado, ele fez parte da lei e não da graça. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Gálatas 4, o versículo é 4 e 5. O 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, amados, Jesus nasceu sob a lei. Jesus nasceu sob a lei. E nós precisamos entender que quando Jesus elegeu os 12, ele estava sobre a lei, debaixo de uma antiga aliança. O que prova é esse versículo, Gálatas 4 e 4. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus de Nazaré, ele veio, e nasceu sob a lei. Então, amados, nós devemos entender que nós estamos em uma nova aliança. E veio para quê? Nós podemos perguntar para Paulo, que nós estamos no apostolado. Para quê? O 5. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, amados, ele veio para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, Jesus veio para resgatar os que estavam perdidos. Ou seja, os perdidos da casa de Israel, que são os judeus. Nós agora na graça, nós não estamos perdidos, amados. Nós já estamos resgatados, já estamos reconciliados em Cristo. Então é isso que nós devemos entender. Se Jesus nasceu sobre a lei e Jesus elegeu discípulos, amado, ele estava ainda vivendo uma antiga aliança e veio para os judeus. E ele mandou e enviou os discípulos aos perdidos da casa de Israel, que são os judeus, amados. Não foi aos gentios. Glória a Deus. Aos gentios é Paulo, amado, e não os discípulos. Por isso que há uma diferença apostolado e há uma diferença de discipulado. Discipulado é uma coisa e apostolado é outra coisa. Porque o apostolado, ele explica a graça de Cristo. Glória a Deus. Nós vamos ver ainda aqui alguns versículos. Romanos 4, Romanos 10 e 4. Porque nós devemos entender, amados, que quem ainda está fazendo discípulos, e quem ainda está cumprindo as ordenanças, está errando diante de Deus. Porque nós não vivemos mais
o discipulado na graça. Na nova aliança, nós vivemos o apostolado. Por quê? Porque a lei terminou, amados. Romanos 10:4. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, amados, o fim da lei é Cristo, né? Para a justiça de todo aquele que crê. Então, a lei, amados, ela acabou, ela já terminou e ela fez parte, né? O que acabou? O discipulado, amados, também. O discipulado também acabou. E hoje ainda, o sistema religioso ainda está formando, né, discípulos, fazendo discípulos. Então, se ainda se está fazendo discípulos, amados, está errando diante de Deus, porque a lei acabou. A lei terminou em Cristo. Quando? Quando Jesus morreu e quando Jesus ressuscitou. Então, uma das coisas que acabaram foi o discipulado, amados. Porque Jesus morreu e ele não escolheu mais nenhum discípulo. E hoje as pessoas estão escolhendo discípulos, sendo que ele designou para os judeus, né? Mandou que eles fossem aos perdidos da casa de Israel, que são os judeus, e nós somos gentios, glória a Deus. E outro versículo também, para confirmar, é Romanos, o capítulo é o 6 e o versículo é o 14. Estamos debaixo da graça. Ainda aqui em Romanos, o capítulo é o 6 agora. O versículo é o 14. Romanos 6 e 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, amados, a lei não só acabou, como nós estamos em uma nova aliança. E o que diz aqui o apóstolo dos gentios, na parte B? Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, debaixo da graça, amados, quem estiver ainda fazendo discípulos está errando diante de Deus, porque nós não estamos debaixo mais do discipulado de Jesus de Nazaré. Nós estamos debaixo do apostolado do apóstolo Paulo, a qual lhes foi revelada a graça de Deus, e não mais dos discípulos, a qual eles foram para os judeus numa antiga aliança da lei. E a graça agora, a qual nós estamos, é essa graça a qual nós estamos, amados, né? Debaixo da graça, a qual nós recebemos a graça e o apostolado, não mais a lei. Então nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. A lei já terminou. E debaixo da graça, o homem está errando diante de Deus, fazendo discípulos que são coisas, eram da lei, mas que ainda hoje ainda estão fazendo o discipulado. Eu já congreguei em um sistema de lei, né? Cheguei a ser até líder de célula, tinha discípulo, e tinha que as discípulos irem fazer outros discípulos também. Então, amados, nós somos gentios, né? Os gentios em uma nova aliança agora na graça. Agora vamos entrar no apostolado, porque o nosso tema é apostolado versus
discipulado. Então vamos ver agora o apostolado. Então, amados, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, ele foi escolhido apóstolo, né, dos gentios e escolhido para uma nova aliança, a qual lhes foi revelado a graça de Deus. E ele foi designado aos gentios. E numa nova aliança agora a graça. Vamos ler 1 Coríntios, o capítulo é o 3, o versículo é o 10 e o 11. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Primeira Coríntios 3, o 10 e o 11. Aqui nós já estamos na carta do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios 3, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja a cada um como edifica sobre ele. Então, segundo a graça de Deus, amados, que me foi dada. Então, segundo a graça de Deus, segundo a vontade de Deus, debaixo de uma nova aliança, Jesus Cristo, né, revelou para o apóstolo Paulo. Ele revelou a graça para o apóstolo Paulo, diferente do discipulado, amados. O discipulado, Jesus ainda na carne, né? O Jesus de Nazaré escolheu 12 discípulos. Aqui, Jesus Cristo, né? Ele revelou ao apóstolo Paulo e lhes foi dado a graça de Deus. E no 11, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então já está posto, amado, o fundamento. Já está posto o fundamento. Então agora é Jesus Cristo, amado. Agora já não é mais seguir Jesus de Nazaré, ser discípulo de Jesus de Nazaré. Nós não somos discípulos de Jesus. Nós somos filhos de Jesus. Nós somos filhos de Deus. Porque já foi posto o fundamento. A graça ela já foi revelada, já está fundamentada, que é Jesus Cristo. Então, a graça ela foi dada ao apóstolo Paulo, diferente da antiga aliança, e nessa nova aliança foi unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Glória a Deus. São 4 apóstolos da nova aliança, amado, sendo que somente um recebeu a revelação da graça de Deus. Pedro, ele recebeu alguma coisa através das pregações do apóstolo Paulo, mas não foi lhe revelado diretamente, né? Tiago, João também, eles não foram lhes dado a graça como foi a Paulo. Eles não foram escolhidos, né? Eles são apóstolos da nova aliança, mas não receberam a revelação por Jesus Cristo. O único que recebeu por Jesus Cristo foi o apóstolo Paulo. Então esses são os apóstolos da nova aliança, mas o que recebeu foi Paulo, porque aqui ele diz no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada. Então foi dada a Paulo, amado. E nós agora estamos debaixo do apostolado. A sã doutrina é o apostolado. Da graça, amado, a sã doutrina é o apostolado. Não é discipulado. Na graça não existe mais discípulos, porque a lei acabou e não estamos mais debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. E se estamos debaixo da graça, estamos debaixo do apostolado. Agora, na graça, estamos debaixo do apostolado, não mais do discipulado. Glória a Deus.
Vamos ler ainda Gálatas, capítulo 1, o versículo 11 e 12. Gálatas, capítulo 1, o versículo 11 e 12. O 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não o recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu o recebi pela revelação de Jesus Cristo. Então, amados, aqui o apóstolo Paulo fala que ele recebeu de Jesus Cristo por revelação. É isso que nós devemos ter, amados. O que Jesus revelou para ele não foi o Jesus de Nazaré, foi Jesus Cristo ressuscitado, depois que ele morreu e depois que ele ressuscitou, porque ele está vivo. Então foi esse que revelou a graça. Nessa nova aliança está consumado, amados. Agora nós não fazemos mais discipulado, não estamos debaixo da lei. Isso era coisa da lei. A graça agora, nós estamos debaixo desse apostolado. Glória a Deus, a qual foi dado a Paulo por revelação, a qual ele recebeu. Glória a Deus por esta palavra. Vamos confirmar ainda que o apóstolo Paulo, ele foi designado aos gentios, né? Ele é o apóstolo dos gentios. Romanos 11, 13. Romanos 11, 13. Romanos 11, 13. Convosco falo gentios, e quando for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então, amados, ele é o apóstolo dos gentios. É diferente, amado, dos discipulados, dos discípulos, que eles eram discípulos de Jesus de Nazaré, debaixo de uma aliança que era a lei, e eles foram designados aos judeus. O apóstolo Paulo, ele foi designado aos gentios, amados, ao que Jesus tinha dito, que não era para os discípulos irem aos gentios, né? A esses não, somente aos perdidos da casa de Israel. E nós não somos os perdidos da casa de Israel, nós somos os gentios. Então aqui fica claro, amados, que se o apóstolo Paulo, foi designado apóstolo dos gentios, nós somos gentios, estamos debaixo desse apostolado, a qual o apóstolo Paulo recebeu as revelações de Jesus. E nós estando debaixo desse apostolado, nós também recebemos as revelações. Se ele recebeu por revelação, debaixo do apostolado, também nós recebemos as revelações da graça de Deus. Glória a Deus, a qual Jesus revelou para ele, amados. Então é debaixo do apostolado agora a qual nós estamos. Por isso que há uma diferença, discipulado e apostolado. Esse é o nosso tema, amados, a diferença, né? Apostolado versus discipulado. Vamos ainda ler 1 Timóteo 2 e 7. Primeira Timóteo 2 e 7. Para isso, fui designado pregador e apóstolo,
Digo a verdade, não minto. Mestre dos gentios, na fé e na verdade. Glória a Deus. Então, amados, ele foi designado pregador, ele foi designado apóstolo, né? Ele foi designado mestre. Glória a Deus. Então, o nosso apóstolo, o nosso mestre, ele é o apóstolo Paulo, amados. Na graça, nesta nova aliança, o apóstolo Paulo, que é o nosso mestre. Glória a Deus. Porque ele recebeu as revelações da graça de Cristo. Não foram os discípulos. Então é errado, está errando diante de Deus quem está debaixo do discipulado, que está debaixo de lei e está errando, não está vivendo a graça de Deus, está anulando a graça de Deus. Glória a Deus. Porque o apóstolo Paulo, da nova aliança aos gentios, é o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Então está claro, amados. A palavra de Deus, ela está clara. E se estiver escrito, nós cremos. Glória a Deus. Vamos ler ainda mais um versículo. 1 Coríntios, o capítulo é o 11 e o versículo é o 1. Primeira Coríntios 11 e 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, amados, nós devemos imitar quem? Imitar Jesus de Nazaré, que fez os discípulos, que escolheu os discípulos. Devemos imitar o modelo dos 12, continuar escolhendo os 12, ou o que o apóstolo Paulo nos diz para nós hoje, na graça: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, imita a mim. É o que o apóstolo Paulo está dizendo: imitai a mim, porque eu estou imitando a Cristo, assim como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Assim como nós também, amados, somos de Cristo, nós devemos imitar ao apóstolo Paulo. No apostolado, amados, o apóstolo Paulo não fez discípulos, e nós devemos imitar o apóstolo Paulo. Então, na graça não há mais discipulados. Por isso que nós estamos debaixo do apostolado agora, não mais debaixo do discipulados. Nós agora imitamos a Paulo, como ele é de Cristo. Glória a Deus. Então, essa é a direção, amados, para nós, os gentios agora na graça. É o apostolado, não mais o discipulado, e sim o apostolado. Glória a Deus. Então aqui, amados, nós entendemos que Paulo não cumpria ordenanças, e ele também não nos mandou cumprir nenhum tipo de ordenanças e obras mortas. Glória a Deus. Que não foram designadas para nós, para os gentios, para nós cumprir. Então, nós recebemos a graça, e nós recebemos o apostolado na graça, amados, não mais o discipulado. Então, tudo que nós recebemos, amado, na nova aliança, é por graça. Tudo é por graça, é pela graça a qual nós recebemos. Nós vamos ler Efésios 2, 8 e 9, a qual nós devemos entender que agora nós não vivemos mais pagando preço, nós não vivemos mais como discípulos, nós vivemos debaixo da graça, né? Debaixo do apostolado, reinando em vida, porque nós recebemos por graça. Glória a Deus. Efésios 2, 8 e 9.
Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é pela graça, amado, que nós recebemos todas as bênçãos, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, é por graça, é favor de Deus por nós, aquilo que Ele já consumou, né? Aquilo que já está consumado para nós. Então é pela graça, não é por nós, não é mais em fazer discípulos, não é mais em pagar preço. Agora na graça nós recebemos por graça, não somente a salvação, mas nós vivemos por graça e por fé no que Cristo já fez. O 9, não das obras, para que ninguém se glorie. Então é por graça, amados, já não é mais por obras, porque fazer discípulos, né, fazia parte da lei, fazia parte da antiga aliança, né? Nós não estamos mais debaixo da lei, não estamos mais na antiga aliança, não somos discípulos, né? Nós estamos debaixo de um apostolado. E o apóstolo Paulo, amados, não mandou ninguém ir fazer apóstolo também não. Glória a Deus. Porque tudo já está consumado por Deus. O que existe, amados, são os 5 dons ministeriais na graça, a qual Deus já deu e Ele já estabeleceu a uns, a qual Ele, por predestinação e no tempo predestinado, se manifesta na vida de todos aqueles que são predestinados, né? Aí há uma manifestação, porque há uma predestinação e os planos de Deus, eles não se frustram. Ninguém pode impedir a vontade de Deus. Glória a Deus. Então nós vamos finalizar o apostolado. Nós vamos ler Romanos 1 e 5. Romanos 1 e 5. Glória a Deus. Aqui nós veremos a instrução do apostolado agora, qual nós estamos, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, amados, na graça, o que nós devemos receber? A graça e o apostolado. A graça é o que Cristo já fez por nós, aquilo que nós já recebemos por graça, que é o que Cristo já fez. Glória a Deus. E o apostolado é aquilo que revela a graça de Deus, é o que explica a graça de Deus. É estar, amados, agora debaixo desse apostolado. É isso que nós devemos estar agora. Não é mais debaixo do discipulado, amados. Receber graça é receber o que Cristo já fez por nós. Receber o apostolado é viver a sã doutrina, amados. É receber a sã doutrina das 14 cartas do apóstolo Paulo, a qual foi para nós agora na graça, para que nós possamos desfrutarmos da graça de Cristo. Então, nós devemos estar debaixo do apostolado agora na graça, não mais do discipulado. Então, na graça, o que nós recebemos e que nós devemos andar é o que está em Romanos 1 e 5, né? A qual é o nome do ministério, né? O nome do ministério, graça e apostolado, ele foi tirado aqui desse versículo, amado. Que é graça, que é o que Cristo já fez, e apostolado, que é
a sã doutrina do apóstolo Paulo, a qual foi dada por Jesus Cristo e esse o ressuscitado. Então, o apóstolo Paulo diz aqui: pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, por obediência, amados, nós devemos obedecer, né, a estar debaixo desse apostolado, que é a porta estreita que Jesus mandou entrar. Por que estreita, amado? Porque na graça ninguém anda tomando banho aí para ser salvo, que é o batismo em água. Na graça ninguém anda fazendo campanha, ninguém anda fazendo jejum para se santificar. Na graça a gente vive por fé, crendo no que Cristo já fez. Então é isso é ter recebido a graça, né? A qual nós somos instruídos no apostolado para que nós possamos reinar em vida. E no final ele diz aqui: para a obediência da fé entre todos os gentios. Ele não diz que é entre todos os judeus, como era ainda lá na lei, né? Entre todos os gentios. E agora na graça, os gentios e os judeus agora se tornaram um só povo, né? Os povos, eles foram unidos. Glória a Deus. Então, amados, hoje nós estudamos a palavra de Deus com o nosso tema, que é apostolado versus discipulado. Glória a Deus por este mover, glória a Deus por esta palavra. Essa é a graça e esse é o apostolado. Glória a Deus pela sua vida e aplauda ao Senhor Jesus.